Quais as principais dificuldades encontradas no processo de recuperação de um dependente químico? Um dependente químico que parou de usar, ele encontra dificuldades especiais? Não. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes algumas pessoas constroem um cavalo de batalha para transmitir a ideia de que dentro de um processo de recuperação existirão dificuldades especiais. Só que quando você para com claridade, com mansidão, e você olha para o processo de recuperação, você entende que não existe isso. Você entende que não existe essa conexão, isso não é uma verdade. A gente não pode olhar para o processo e falar, poxa vida, vai ser muito difícil, eu vou enfrentar dificuldades especiais ou principais adversidades. Não, não. A questão é que você parou de usar substâncias químicas e agora você tem que lidar com o mundo do jeito que ele é. Agora você tem que lidar com as suas emoções do jeito que elas se apresentam. E você tem que ter... em terapia racional e emotiva a gente chama de opção construtiva. Então, diante de adversidades, na sua sobriedade, você precisa de opções construtivas. Mas ter opções construtivas realmente é um processo fácil? Depende. O que a gente entende por fácil? Ou se a gente partir do princípio de que nessa vida nada é fácil? Não, não é fácil. Porque geralmente o processo de sobriedade, ele exige que o indivíduo, mesmo diante de um sentimento ruim, ele tenha atitudes positivas. E na prática o que isso significa? Significa que não é porque você parou de usar drogas que você para de ter sentimentos ruins. Não é porque você parou de usar drogas que você para de ter frustrações. Você parou de usar drogas, você para de ter medo do futuro, você para de ter insegurança, ansiedade, tristeza, solidão. Não é verdade. Qualquer pessoa que falar para você que quando você para de usar droga, todos esses sentimentos eles deixam de existir, isso não é verdade. Então, qual é a situação real? A situação real é que quando você para de usar drogas, você passa a lidar positivamente com todas as circunstâncias. Ou seja, mesmo sentindo raiva, é necessário você agir em cima do autocontrole. Ou seja, não existe uma técnica para você não sentir raiva. O que existem são habilidades de enfrentamento das suas emoções e dos seus sentimentos. Como você lida ou como são as suas reações quando você tem determinada emoção. O problema não está em você ter uma emoção. Você pode ter a emoção que você quiser. Você pode ter raiva, medo, o que for, ansiedade, e entender isso como algo normal, como parte da sua vida. E tá tudo bem. Realmente não tem um problema nisso. Não tem um problema absolutamente... não tem nenhum problema em você sentir coisas ruins. A questão é você reagir em cima dessas emoções negativas. Os fatores de proteção, eles são importantes porque você entende o quê? Você entende que um fator de proteção não é eu evitar ter sentimentos ruins. Não, é eu saber ter atitudes boas mesmo tendo sentimentos ruins. Isso é trabalhoso? Requer psicoterapia, muitas vezes requer abordagem farmacológica, até que você consiga encontrar um equilíbrio na sua vida. Então, quando você olha para uma vida sem drogas, que é o ideal, né? O ideal, eu como profissional da área, os meus pacientes, qual é o ideal? Que não estejam usando drogas. Mas muitas vezes esse ideal a gente não está alcançando ainda em alguns casos. Tem pacientes que evoluem com o comportamento, com a responsabilidade, com a maturidade, mas não evolui com a abstinência naquele momento. Mas o indivíduo parou de usar, agora ele usa 2 vezes por semana. Tem indivíduos que apresentam esse nível, esse comportamento, e que apresentam melhoras comportamentais. Mas o ideal é que ele pare de usar completamente, que a gente construa um processo de abstinência. Para quê? Para que verdadeiramente esse indivíduo não fique vulnerável às suas emoções. Porque quando o indivíduo está dopado,
né? A gente chama dopamina. Dopado vem de dopamina, né? A gente não pode esperar que o indivíduo, sob o efeito de substâncias, tenha atitudes positivas em meio a adversidades emocionais ou em meio a um ambiente desfavorável. Por exemplo, você dentro da sua sobriedade, você vai vivenciar momentos desagradáveis demais. Muito. Mas você vai ter que manter a postura, você vai ter que manter a ação positiva. E é nesse momento que você vai utilizar o teu repertório de enfrentamento. Esses repertórios de enfrentamento, eles são importantes porque conforme você passa por uma situação de risco, por uma situação estressante, onde existe uma tensão ali, uma carga emocional enorme, e você consegue agir positivamente, você tem aquilo que nós chamamos de aumento da autoeficácia, ou seja, você começa a ter percepção que você não precisa mais explodir em cima das suas emoções, mas que você pode simplesmente sentir aquilo, domar aquele sentimento, aquela emoção desagradável e seguir adiante, seguir a sua vida, está tudo certo, e compreender aquela emoção, entender aquela emoção e se desenvolver como pessoa em vários aspectos da sua vida. Agora, algo especial acontece? Existe uma dificuldade especificamente consequência da parada com o uso? Não existe. Raiva, tá, eu tenho raiva no uso, eu tenho raiva em sobriedade. Tristeza, eu tenho tristeza em sobriedade, eu tenho tristeza no uso. Euforia, eu tenho euforia no uso, tenho euforia na sobriedade. Eu tenho angústia no uso e na sobriedade. Dificuldade financeira no uso e na sobriedade. Problema no relacionamento no uso e na sobriedade. Perda de um ente querido no uso e na sobriedade. Meu animal de estimação morre dentro do uso ou na sobriedade. Um divórcio no uso ou na sobriedade. Então, a sobriedade, ela não coloca a recuperação como um pedaço de cristal ou como uma pepita de ouro. Não acontece isso, né? A sua vida, ela simplesmente volta ao normal. Então, você precisa urgentemente, você que já está em recuperação, olhar para o teu processo de sobriedade como algo mais ou menos assim: retornei para a normalidade da minha vida. Só que eu também vou falar de um fator muito importante, que é essa questão da normalidade. A normalidade, ela se torna um tanto quanto anormal para nós, até um determinado período que você para com a substância. É anormal agora. Poxa, agora eu saio de casa, eu trabalho, das 5 horas eu saio do meu trabalho, chego na minha casa, minha casa às vezes tem alguma coisa para fazer, vou pôr uma roupa para lavar, moro sozinho, aí você vai lá, estende a roupa, entra, toma banho, aí você faz alguma coisa para você comer, você deita na sua cama, vai assistir uma televisão, aí você dorme, acorda de manhã cedo, toma um banho, toma um café, se prepara para o trabalho. Isso é uma vida normal. Só que o dependente, ele tem uma dificuldade em entender e realmente se conectar a essa vida normal. Essa vida normal, ela é um pouco assustadora para o dependente, principalmente quando ele se vê funcionando, quando ele se vê cheio de responsabilidades e dando conta dessas responsabilidades. Parece uma loucura isso que eu estou falando, mas isso é o que acontece dentro do processo. E eu falo isso com total expertise nesse tema, tá? Nossa, eu funciono. Eu não preciso usar droga para lidar com isso. Nossa, eu sei sentir raiva e não agir em cima dela. Eu venci hoje a minha vontade de agir em cima do velho homem. Eu venci hoje a vontade que eu tava de beber. Eu venci hoje a vontade que eu tava de xingar aquele cara no trânsito lá que me fechou. Eu venci hoje aquele cara do trabalho que me trata com arrogância. Por mais que você também sinta a vontade de devolver a arrogância, né, o revide. Mas quando você não revida e você percebe que você conseguiu ir contra um instinto seu, isso é muito gratificante. E isso nós podemos chamar de ato sóbrio. Isso é um ato sóbrio.
Porque muitas vezes esse comportamento, você ofender a outra pessoa, a pessoa te ofendeu, você ofende essa pessoa de volta, às vezes isso é mais nocivo para você do que para ela. Porque se o cara é o seu gerente ou o seu chefe, você devolve a ofensa e perde o emprego. Aí você não sabe lidar com a frustração, aí vem o medo de ficar sem dinheiro, aí vem o medo de não conseguir pagar as contas. Aí muitas vezes você busca um refúgio onde? No uso. Mas, aí você pode virar para mim e falar, Sérgio, mas aí você está falando tá falando de medo. Tudo bem, mas o medo ele é algo natural. O medo é um sentimento inato. Nós já temos, nós viemos ao mundo com o sentimento de medo, com essa sensação de medo. O medo é um sentimento de autopreservação. O medo é um sentimento que faz a gente se desenvolver. Quando você entende a dependência química, por exemplo, um dos pontos mais importantes da dependência química é você compreender a importância de entender o que é dependência química. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras para que os pacientes estudem a doença. Porque o medo, ele é uma forma de autoproteção. O medo, a prudência, ela é parente do medo. Por que você respeita o limite de velocidade? É uma forma de medo a prudência. Consequentemente, junto com a prudência vem a sanidade. Junto com a sanidade vem a responsabilidade, o autocontrole, o domínio próprio, a mansidão, o recato, o equilíbrio. E tudo isso forma um ser sóbrio, né? Ausente de pensamentos, sentimentos e comportamentos danosos. Então, o que é a sobriedade? É a ausência de pensamentos, sentimentos e comportamentos danosos à minha qualidade de vida. A partir do momento que eu entendo que não é só a droga que danifica a minha qualidade de vida, eu começo a crescer mais rapidamente. Quando eu entendo que falar palavrão danifica a minha qualidade de vida, quando eu entendo que ser estúpido danifica a minha qualidade de vida, quando eu entendo que ser intimidador prejudica a minha qualidade de vida, quando eu entendo que ser, sei lá, tô com pessoas dentro do meu carro, eu sei que a minha noiva não tem medo de correr de carro, eu corro de carro. Eu tô gerando medo na pessoa, eu tô sendo inconveniente, porque eu tô fazendo algo que eu sei que a minha noiva não gosta que eu faça. Então isso não é um ato sóbrio, né? Então eu preciso temer voltar a sofrer. Muito normal a gente ouvir pessoas falando, pô, mano, tenho medo de sair da clínica e voltar a usar drogas. Não, você tem que ter medo de voltar a usar drogas e nem ter oportunidade de voltar para a clínica. Porque a doença ela é tão grandiosa, a doença ela é tão cruel, que ela faz o indivíduo temer a internação. E não pensar que, pô, eu posso não ter uma outra oportunidade de internação. Parece que alguns indivíduos que vêm para a internação, eles consideram a internação como a pior coisa que pode acontecer a eles devido ao uso de drogas. E não é. Existem outros diversos fatores que podem ocorrer devido ao uso de drogas. Por exemplo, cadeira de rodas, AVC, infarto do miocárdio, morte, danos cognitivos irreversíveis. E aí, realmente, perda de todas as estruturas, tanto cognitiva, física, familiar, financeira. Eu já tive pacientes milionários que ficaram pobres. Eu já tive pacientes milionários, que ficaram pobres, mas pobres mesmo. Não estou falando, gente, pessoas que vivem com 2, 3 mil, não. Estou falando pobres, passam necessidade, às vezes tem 10 ovos na geladeira para passar a semana. Pessoas milionárias, foram milionárias. Então as drogas elas conseguem destruir impérios. As drogas elas vão destruir emoções. As drogas causam mudanças significativas no seu sistema nervoso central. Então essa percepção ela é importante. É uma percepção que eu gostaria que todos vocês tivessem. Para vocês poderem crescer na vida de vocês, em sobriedade. Quando você entende que a sua família, por exemplo, tem a crença de que precisa fazer na tua vida, que precisa fazer você entrar em recuperação,
né? Não é incomum você ouvir familiares, eu ouço familiares falando, eu tenho que fazer ele mudar, eu vou fazer ele mudar. Não vai. Nenhum codependente vai conseguir fazer o dependente mudar. Então, quando a gente entende que não existe nada de especial em parar de usar drogas, a gente olha para o não estar usando drogas como algo comum. Você não merece um troféu, né? Você não é um ser sobrenatural porque você parou de usar substância. Agora você pode se tornar uma pessoa funcional porque você parou de usar substância. Só que junto com o parar de usar substâncias, você precisa adotar, você precisa adquirir, você precisa agir em cima de novos comportamentos. Você tem que ter um posicionamento renovado. Você tem que ter um posicionamento comportamental, o seu linguajar, a sua postura, a assertividade é necessário que você tenha. Poxa, mas assertividade sim, você tem que saber falar não para as pessoas. Tem que saber falar não para o seu pai, tem que saber falar não para sua mãe, não para sua namorada, para sua esposa, não para os seus filhos. É necessário aprender isso. E para algumas pessoas isso é muito difícil. Algumas pessoas têm muita dificuldade em ouvir, e porque tem dificuldade em ouvir, evita falar não também. Isso é muito comum também. Então, essa percepção que eu estou passando para vocês, ela é muito normal, ela é muito real, ela é muito comum. É comum o que eu estou falando aqui. Não tem nada de especial no que eu estou falando aqui. Só que muitas vezes tem ensinamentos que são tão simples que eles não são falados. Só que ao mesmo tempo que eles são simples, eles são importantíssimos. É simples. Por exemplo, você entender que só parar de usar droga não é o suficiente para a tua vida. Oh, que coisa louca, né? Você parou de usar droga, mas você não vê a sua vida melhorar. E aí? Então a gente não pode cair em algumas armadilhas que a gente vai cair no início da recuperação. Pô, parei de usar droga, agora tudo vai se encaixar. Não é bem assim. Bom seria se fosse assim, mas não é. Infelizmente não é. Ah, então quer dizer que não vai dar tudo certo? Então, porque eu parei? Não, não vai. E muitas vezes essa expectativa gera frustração. Porque você para de usar droga, você espera estar sempre cheio de dinheiro, com o carro do ano, uma casa enorme. E não é isso que acontece. Um relacionamento bom, e não é isso que acontece. O indivíduo, muitas vezes, ele está dentro da clínica. Eu sou um terapeuta que eu cuido de pacientes intraclínica, dentro de clínicas. Pacientes em tratamento ostensivo. O paciente, ele não entende que nesses de 3 a 9 meses, só ele está mudando. Entenda bem, ele está mudando, ele está se aprimorando, ele está crescendo, mas é só ele. A hora que ele voltar para a casa dele, ele voltar para o meio familiar dele, todos estarão do mesmo jeito. A mãe estará com as mesmas manias, o pai estará com as mesmas manias, os irmãos com as mesmas manias, a esposa com as mesmas manias, com a mesma postura. Então, em 6 meses de tratamento, quem está mudando? Eu estou mudando. E muitas vezes o dependente, erroneamente, ele desenvolve uma crença de que todos estão mudando nesses 6 meses da minha internação. E não é verdade. E quando o dependente percebe isso, o sentimento de frustração é imediato. Ele vem imediatamente. É rápido. E aí o indivíduo ele começa a olhar para o processo. Ele vê que o trabalho não está legal, porra, saiu uma lista de funcionários que vão ser demitidos, de repente aí você vai lá, chega, você é aí você é demitido, aí a tua namorada, você percebe que ela tá fria, tua esposa, tua namorada, noiva, aí ela te chama, pô, vamos dar um tempo, aí você vai pegar teu carro de manhã cedo, fundir o motor do carro, você pode até achar engraçado isso que eu tô falando, de caótico, né? Mas acontece isso, muitas vezes pode acontecer. E você tem que olhar para todas as etapas da vida e entender que é normal. É normal. Por exemplo, morrer. Alguém que você ama morrer. É normal. Faz parte da vida. São percepções complicadas essa. Essa é complicada. Perder alguém que eu amo é normal? Você tem uma avó de 85, 90 anos. Qual é a lógica da vida? Você vai sentir a dor da morte dela.
Ah, ela partiu. Poxa, eu tô triste. Claro, mas é o normal da vida. A sua avó foi embora com 90 anos e você vai ter que lidar com o sentimento de luto agora. Você vai ter que lidar com essa separação repentina e definitiva. Que a dor do luto é essa, né? O luto geralmente, quando a perda ela é definitiva e repentina. Repentina e definitiva. E dentro do processo de recuperação não existe nenhuma dor especial. Nenhuma dor nova. Ah, isso aqui é algo novo, é um desafio para a sobriedade. O quê? O que é um desafio para a sobriedade? O que é um desafio para a sobriedade? Sentir raiva? Lidar com raiva? Não é um desafio, porque na vida normal você também vai ter que fazer isso. O que é um desafio para a sobriedade? Lidar com medo? Na vida em sobriedade você também vai ter medo. Usando droga ou em sobriedade você vai ter medo. Medo de ficar sem dinheiro, em sobriedade ou no uso, você também vai ter. Então não existe nenhum desafio especial. Né? Depois você pode pôr nos comentários desse vídeo um desafio que só vai vir porque você parou de usar. Não tem nenhum desafio que vai vir para você que seja consequência do parar de usar somente. Ah, esse desafio veio porque eu parei de usar. Nenhum desafio. Nenhum dos meus ouvintes aqui nas redes sociais todas vai conseguir me falar um. Um só. Eu não vou nem falar dois, vou falar um. Um desafio que vem na minha vida só porque eu parei de usar. Não tem. Então não existe uma exclusividade. Você entende? Não existe uma exclusividade. Poxa, porque eu sou um ser. Tem muitos profissionais que inclusive falam isso. Poxa, o dependente químico ele é especial, tudo que ele faz bem feito. Não. Negativo. Porque senão, o que acontece? É necessário a gente entender isso. Porque o indivíduo ele vai associar isso ao quê? Ele vai associar isso ao fato, porque eu usei droga, eu sou especial no meu trabalho, na minha profissão, na engenharia mecânica, na engenharia civil. Não. Você já era bom, você já gostava de estudar e você se deparou com a droga. Você já era bom naquilo que você fazia. Né? Não, você já era bom. A questão fundamental é exatamente você entender que você já era bom. Então você compreender e você entender que não existe exclusividade porque você parou de usar drogas é algo extremamente especial e não existe nenhum desafio novo, nenhum desafio que faça parte da sua vida só porque você parou de usar droga. Você parou de usar droga, agora o desafio é você lidar com a vida normal, lidar com as suas emoções, aplicando os seus repertórios de enfrentamento, aplicando as suas habilidades de enfrentamento eficazes sem precisar recorrer para a droga de modo algum. Ok? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve, curte, comenta, compartilha e faça parte das minhas redes sociais. Até mais.